Maravilha, temos o nosso arquivo final. Vamos dar uma olhadinha então como é que isso daqui ficou no browser, né? Então tá lá, temos uma pagininha bastante simples ali. Vamos dar uma inspecionada nesse cara? Vou vir aqui, apertar com o botão direito do mouse, inspecionar e tá lá, posso selecionar os elementos, tá? Olha só o que acontece se eu inspecionar, por exemplo, esse texto qualquer daqui, tá? Eu tenho aqui as regras que eu apliquei, posso até, sei lá, mudar essa cor, enfim, tá bom? Posso fazer alguns ajustes aqui, mas o que eu gostaria de mostrar para vocês é isto aqui. Deixa eu aumentar o zoom. Olha só, o que acontece aqui, pessoal? O que acontece é que toda a configuração, né, toda a regra de CSS, eu estou sempre na mesma linha, na linha 1, tá? Independente do elemento que eu selecionar, olha só, ele sempre está na linha 1, tá bom? Por que isso acontece? Porque o meu arquivo CSS tem apenas uma linha agora. Tá? Isso dificulta demais quando a gente precisa inspecionar a nossa página, precisa debugar o CSS, precisa entender quais são as regras que estão sendo aplicadas num elemento HTML. Tá? Isso vai dificultar demais a nossa vida. Tá? Ou seja, eu preciso de alguma forma manter o nosso CSS funcionando, o arquivo minificado e tudo mais, mas também eu gostaria de ter a possibilidade de inspecionar o elemento aqui e na hora de olhar da onde está vindo esta regra de CSS, não visualizar aqui um ponto .css, mas sim visualizar o arquivo fonte, o arquivo .scss. Tá bom? E para isso que existe um negócio chamado source map. Vamos dar uma olhadinha em como esse cara funciona. Eu vou vir aqui no meu group file, né? Mas antes, obviamente, preciso instalar. Então vamos lá, npm install gulp source maps. Aqui, source maps, tá bom? A versão que a gente vai instalar é a 2.6.5, 2.6.5 e colocar um "-d" maiúsculo. Vou aumentar o zoom um pouquinho. Desse jeito, aqui, gulp source maps @ né, 265, ok? Vamos dar um enter. Voltando aqui para o nosso código, eu vou vir aqui, ó, aonde eu escrevo, né, o nosso arquivo de transforma o nosso CSS para o CSS, eu vou pedir a primeira coisa para ele habilitar o plugin. Só que antes, obviamente, eu preciso importá-lo aqui, né? Então, const, eu vou chamar de source maps, vai receber require gulp. Opa, peraí, aqui, gulp, deu algum probleminha, gulp source maps, desse jeito. Vamos ver se vai funcionar isso. Const, tá certo, source maps, require, tá certo, maravilha. Vamos lá, então aqui embaixo, né, eu passo ali a fonte, o source, e a primeira coisa que eu vou pedir para fazer, então, é começar a monitorar, então, as alterações nesses arquivos, tá, nos arquivos CSS. Então, source map init, começa a monitorar para mim, tá bom? E no final, antes de dar saída, eu vou pedir para ele escrever esse cara num arquivo, vou colocar um ponto aqui que faltou, aqui, ponto, pipe, e assim, source maps, desse jeito, e eu vou pedir para ele escrever um arquivo de saída. Então, write, e aqui eu vou utilizar o mesmo nome do arquivo, tá? Então, eu vou colocar somente uma string, que é um ponto, tá bem? Ok, pessoal, vamos dar uma olhada. Então, vou salvar este cara, vamos executar, npx gulp. E tá lá, gerou os arquivos, vamos dar uma olhada aqui, então, no nosso browser. Se eu inspecionar agora, repara a diferença, olha só, eu estou inspecionando o H1 e ele está no arquivo main.scss na linha 14, tá? Se eu abrir então o nosso, opa, deixa eu fechar esse node modules aqui, que é gigante, fecha ele daqui, ok? Então, se eu olhar aqui no main.css na linha 14, tá lá, olha só, H1 sendo formatado ali. Mesma coisa se eu fizer para o output. Se eu selecionar ele aqui, aumentar o zoom, tá lá. Output está na linha 18, ok? Voltando aqui,
na linha 18. Olha que maravilha, né? E como que funciona essa mágica, né? Então, o que é esse source map? Como é que funciona? Basicamente, o que ele vai fazer é gerar um arquivo .map, tá? E este arquivo .map, que ele foi colado, né? Ele foi gerado no mesmo diretório, olha só, tá? No mesmo diretório do CSS gerado, temos o map, tá bom? Esse arquivo, basicamente, é um mapa, né? Ele coloca aí tem as configurações deles ali, do plugin, para ele fazer um vínculo, né? Entre a linha do CSS e a linha do SCSS. É basicamente isso que ele vai fazer. Ele vai gerar um mapa, né? Uma localização ali para ele se achar, e o browser entende esse arquivo .map e vai mostrar corretamente para a gente ali. Ok? É óbvio que quando a gente for levar esse arquivo para o servidor, esse .map não precisa ser levado, porque afinal de contas o cliente final dificilmente vai ficar inspecionando nossos elementos, tá? Isso aqui é importante apenas no ambiente de desenvolvimento, tá bom? Bom, é isso aí. Por hora é isso que eu tinha para falar. No próximo vídeo a gente continua. Um grande abraço, até lá.